Muito bem, estamos de volta, o segundo bloco do nosso programa o BH Todo Dia, e eu já vou te chamar para a nossa enquete que está no Twitter. Primeiro eu vou dar o resultado da pergunta que a gente colocou na semana passada. Fica durante uma semana a pergunta, não é? E a gente perguntou. A semana passada começou a vender o tal do álbum da Copa do Mundo 2022, né? Minhas filhas já correram atrás e tal, essa confusão toda. E aí, você tá, né? A gente perguntou, você vai comprar o álbum de figurinhas da Copa 2022? 63% disseram que sim e 37% disseram que não. Tá bom? Na verdade, a gente estava querendo saber se as pessoas estavam empolgadas com essa Copa do Mundo, que acontece, inclusive, numa outra época, não é? Vai ser no final do ano. E agora nós vamos colocar, a partir de hoje, uma segunda pergunta, outra pergunta, né, dessa semana. E essa pergunta tem a ver com o debate que aconteceu ontem e outros debates que vão acontecer, tanto, né, em nível nacional, quanto também em nível estadual. Nós temos campanhas para governador e campanha também para presidente. E aí, você acha importante, né? Você acha importante os debates políticos na TV, não é? Em época, né, de redes sociais, nesse mundo, né, de muita coisa correndo, fake news e tal, os debates da TV ainda têm o seu lugar? Não é? O que você acha? Sim ou não? Vá lá no nosso Twitter e responde para a gente conhecer um pouco melhor a sua opinião e, na verdade, te conhecer um pouco melhor. É o @viver_Brasil. Combinado? E eu já vou puxar aqui, ó, o Marcos para voltar no nosso papo. E aí, Marcos, eu preciso entrar na sua questão. Eu queria saber de você como é que nasce essa ideia, né, da gente promover em Belo Horizonte, pelo segundo ano, um festival, né, de cinema negro. Por que isso, hein, o Marcos? Então, acho que é importante a gente pensar o contexto nacional, assim, de que há toda uma movimentação sobre esses festivais, assim, inclusive pensando especificamente sobre as produções audiovisuais que estão envolvidos aí os realizadores, cineastas pretos e pretas, né? E isso é importante porque isso mundialmente tem sido, tem feito esse movimento, né? Tem acontecido essas articulações. Então, o próprio cinema ele tem se percebido já essa carência da população preta no cinema em todos os aspectos, né? Tanto atrás da câmera quanto na frente da câmera. Aí a gente não está falando só da Sim, representatividade na tela, né? Mas dessas identidades brasileiras, inclusive, que não são representadas nas telas, né? E quando são representadas, elas carregam em si aí esse campo que limita essa população preta aos únicos estereótipos, né? E pensar essa semana de cinema negro em Belo Horizonte é também resgatar todo um processo histórico, né, e valorizar, inclusive, essas produções dessa geração preta que tem feito filmes de várias formas, de várias possibilidades e propondo narrativas que tem outras potências, né, e que esse mercado audiovisual aí cinematográfico ele não dá conta, inclusive nos exclui desse processo, né? sim. Teve uma pesquisa que saiu recentemente, né, falando sobre os dados de como que os realizadores negros eles estão dentro da cadeia produtiva do cinema brasileiro. Então a gente tem pouquíssimas, a porcentagem é muito baixa, ou seja, esse investimento a gente não acessa, né? E pensar essa semana, esses festivais, essas mostras, né, no caso, a Semana de Cinema Negro, é também pensar um espaço de escoar essas produções, dar visibilidade para essas produções, né, que encampam outras possibilidades da gente se ver na tela, né? Então, se hoje a gente percebe o quanto é importante a gente tá atrás da câmera, produzir nossos filmes, né? Falar das nossas narrativas, né? Propor outras formas de narrar histórias, né? E a população brasileira preta, nossa população, ela tem inúmeras histórias que ainda não foram contadas, né? E aí tirar esses corpos pretos desse lugar da violência, inclusive, né? Boa. Porque o cinema ele só nos coloca, né? As produções audiovisuais de uma forma geral só nos coloca nesse lugar único e determinado, né?
que é da violência, da pobreza, da estigmatização, né? E aí a proposta dessa mostra, dessa semana, é da gente pensar a pulsão de vida, né? Olhar para essa produção numa perspectiva que a gente pode fabular sobre as nossas possibilidades de sonhar, de aventar sobre o que a gente quer contar, né? Sobre as nossas ancestralidades, né? Sobre as nossas relações afetivas, né? Sobre a vida cotidiana que a população tem. Então, ou seja, isso que não está posto, né? Como se a gente não tivesse uma vida tranquila, cotidiana. Claro. E a gente sabe que as violências elas nos circulam, né? Então, assim, o que a gente quer propor também é um descanso desse lugar cansativo de tentar sobreviver o tempo inteiro. E quando a gente está assistindo os filmes, a gente se sente o tempo todo perseguido. E a gente quer fazer um processo inverso, assim, de pautar Muito bom. outras formas de que a gente pode narrar histórias, né? E lembrando, né, que a gente tem em Minas Gerais uma população negra muito grande, né? Na nossa formação está muito presente isso, e muitas vezes a gente nega, não é? A gente tem dificuldade de assumir isso aqui em Minas Gerais, né, Marcos? Exatamente, assim. É pensar que o processo histórico nosso de escravização do povo preto, para as Minas Gerais, inclusive, a gente tem uma grande quantidade de povos bantus, né, que chegaram aqui, né? Então, ou seja, a gente vai ter aí um tronco linguístico aí desse lugar aí dos povos de língua quimbundo, umbundo. Então, ou seja, a gente tem uma diversidade, uma pluralidade, inclusive, sobre as formas como a gente percebe o mundo, né? E aí eu acho que essa mostra ela também traz um pouco dessas leituras a partir dos próprios filmes, né? A forma como os filmes produzidos que tem a questão da religiosidade presente, né? A questão ancestral está presente ali, a própria proposta, a própria perspectiva de que como os corpos se movimentam na cena também traz deste lugar ancestral também. Então, se a gente faz esse processo de resgate e olhar para trás, pensando no presente, apontando para o futuro, nessa perspectiva, demarcar isso significa ocupar. Quando a gente pensa essa mostra e ocupa o Palácio das Artes, é também colocar corpos em um espaço que Isso, ainda significa ser elitizado, né? Então, ocupar o perfeito. Cine Humberto Mauro com Ocupar. essa semana colocar corpos pretos em trânsito em lugares se criou-se essa barreira, né? Então, querendo ou não, essa semana ela tem uma importância ímpar para Belo Horizonte, né? Reafirmar esses espaços, assim como tem o próprio FAM, Festival de Arte Negra de Belo Horizonte, que ocupa outros espaços, pensar a sétima arte nesse espaço específico que é o Humberto Mauro e trazer esse público para dentro desse cinema, para a gente tem Tá. uma importância extraordinária. Segura aí, Marcos. Você me deu a deixa para a gente entrar com a Gra, porque você falou de corpos, né, ocupando cenas e corpos diversos. É um pouco do projeto de vocês também, não é? O movimento derivado ele tem uma característica um pouco diferente, porque ele é um projeto que passa pelas artes, aliás, ele tem como ponto de partida as artes visuais. E ele se deu início justamente na pandemia. Era 2020, estava todo mundo super isolado e a gente com aquele desejo latente de produção, né? Porque Sim. artista é muito inquieto. E eu estava pintando, eu me envolvi com as artes plásticas depois de um processo pessoal muito difícil e foi um lugar que apareceu para mim. Isso, assim, você como, se encontrou ali, né? Meio autodidata, querendo Isso. experimentar, e eu comecei a produzir telas muito grandes. E aí, compartilhando com a Ana Maria, que dirige o trabalho junto comigo, ela falou, e se a gente dançasse as telas? Né? Dançasse as telas? Dançasse as telas. A ideia foi essa, a partir desse lugar, assim. E aí a gente convidou os bailarinos da companhia, cada um estava isolado em um lugar, né? Pequenos espaços que a gente... Como que era também pensar esse corpo que estava enclausurado, que estava amedrontado, que estava né, nesse lugar que a gente até então desconhecia, a gente não sabia em que ponto estaríamos agora, nesse momento, né? Foi também um lugar de esvaziamento, assim, né?
dessa angústia que a gente estava vivendo. Vamos aproveitar e mostrar algumas imagens que você vai falando, né? Tá, a gente tem algumas imagens aqui, deixa eu pedir o pessoal da produção. Maestro, coloca pra gente, por favor, que é, né, a nossa mídia aí, A3 Movimento, não é? Para que a gente possa, né, para que a gente possa falar um pouco e dar um exemplo disso. E ali nessas imagens vão aparecer essa diversidade toda, Isso. né? E aí a gente começou trocando mensagens de WhatsApp, claro. e eu fui apresentando as telas e contando um pouco do que tinha meu naquela tela, assim, né? Do que é claro que a imagem ela é uma representação, mas em alguns momentos a gente eu tentei dar um significado para aquilo, mas que não era algo que ia seguir. Não era para fechar, era para abrir, né? Isso. E eles foram, olha que curioso. Aqui dentro de casa, né? Na garagem da minha casa. Na garagem da sua casa. Depois, o processo, esse é o Edu, ele está usando uma tinta branca também. E aqui está super estourado a luz do branco, é proposital mesmo. Bom, e aí essa foi a primeira etapa do movimento derivado, que a gente depois passou num edital e aí construiu essa apresentação ao vivo. Nesse momento, a gente chegou a uma forma mais de espetáculo mesmo. A gente coreografou, a gente regravou, então passada a pandemia, a gente foi para os espaços em que as pessoas tinham gravado. E aí a gente foi gravar com uma aparelhagem melhor e para obter qualidade melhor nos processos. E aí a gente transformou, são 8 bailarinos, cada um dançando num ponto, 4 deles dançam uma tela, que chama Roturas. Essa tela é sua? As 2 telas são minhas. Suas, são 2 telas, o Roturas e o Epitélio. Então, 4 bailarinos dançam Roturas e 4 dançam o Epitélio, e a gente construiu esses 2 espetáculos, cada vídeo com 16 minutos. E aí o legal, até pegando um pouco da fala do Marcos, né, que eles estão localizando isso ali num espaço muito clássico nosso, né, muito elitizado, que é o Palácio das Artes. A gente está fazendo o movimento inverso, que é ir para a periferia. Então, a gente vai apresentar nos centros culturais, os artistas vão estar lá para apresentar o vídeo e depois conversar com as pessoas e falar um pouquinho desse processo que a gente experimentou. E agora eu vou aproveitar, porque o maestro está aqui, e quando se fala em Santa Teresa, né, o Clube da Esquina, a Maitê conhece muito também, né, conhecido mundialmente, esse movimento aqui dentro da nossa cidade, nós temos como um grande líder o nosso querido Milton Nascimento, negro, que inclusive está despedindo os palcos. Né? Então vamos falar um pouco disso, da presença do negro nessa música do Clube da Esquina, nesse ponto de liberdade aí. Claro, com certeza. Mas voltando atrás, os amigos do BH Todo Dia, o festival ele nasceu assim, em 2003, e na época as pessoas utilizavam um lema da cidade, que é quem gosta de BH tem seu jeito de mostrar. Isso. Então, cada segmento usava um verbo. Me lembro disso. Dançar BH. Aí o festival começou como cantar BH. Que bacana. Quem gosta de BH tem seu jeito de mostrar, né? Na época, a homenagem foi a Ari Barroso. E de lá para cá foi assim uma diversidade, né? Assim, de homenagens a entidades, a segmentos, né? O primeiro foi Ari Barroso, o segundo foi o Clube da Esquina. Eu tenho como parceiro, aliás, o meu tutor espiritual, né, saudoso e eterno poeta Fernando Brant, né, maior parceiro de Milton Nascimento, e inspirado nele, a gente tudo assim, o festival, ele foi para as ruas nos bairros da vida, todo artista tem que ir aonde o povo está. Então, já na primeira edição foi Praça 7, Praça da Liberdade. Não, muito legal. Enfim, essa diversidade. Tem, né, aquelas pessoas ali cantando. Pessoas, Parque Municipal. É muito interessante isso. E no final tem um grande finale, né? Tem um grande finale, né? Sempre tem a música tema, né? Sim. O Fernando Brant sempre foi o compositor, né? Ele escrevia as músicas temas e dia 12 de junho de 2015 virou estrela. E aí o sucessor de Fernando, o Murilo Antunes, né? Continuou escrevendo as músicas temas, né? O 2015 Fernando virou estrela, o tema foi bandas, mas um segmento, o festival ele é amplo, ele começou como corais universitários. Mas já na segunda edição, tamanha a diversidade, já deixou de ser universitário, então passou assim a todos os gêneros, né? Isso, escolas, empresas, sociais, né? Empresas, corais profissionais, amadores. Depois entrou bandas, orquestras, sempre teve artistas convidados. Então, depois que nós homenageamos Fernando, as bandas em 2015, 2016 o Fernando Brant,
Isso. O Milton Nascimento já tinha sido homenageado em 2010. Tá. Mas aí então... 16, Fernando Brant. 16, Fernando. 17. Maria. Isso. Por Maria de Fernando e Milton, mas também pela Ave Maria, Maria do Céu, Maria da Terra, né? Nós temos aí mais de 500 composições de Ave Marias no mundo. Sim. Então, ou seja, essa fusão do sacro com o popular... Maria, 2018 foi povos indígenas. Boa. Foi maravilhoso. Nós fizemos só em Minas Gerais, em 8 aldeias indígenas. Nossa, que bacana, hein? Essa coisa assim, foi muito interessante. Aí mais um segmento entrando no nosso time. 2019? Povos negros. Olha. Foi maravilhoso. Né? Estavam falando disso agora, em conta, né? Nos 853 municípios mineiros, Sim. nós temos mais de 1000 quilombos. Né? Assim, isso é registrado, tem uma associação de quilombos ali no Veracruz. Então participaram povos quilombolas, né? Assim, grupos, né? Como Família Alcântara, né? Os Arturos. Arturos em Contagem, né? Contagem maravilhosa, Família Alcântara de Monlevade. 2020 veio a pandemia. E 2021, então com pandemia a gente fez um pouco mais híbrido, né? Online e presencial mais tímido. Todo mundo foi para online, né, sonhando, né? A Maitê vai contar essa história, ela também está no online. Daqui e a o tema pouco... foi lindo, foi sonhos. E é com essa história de sonhos eu comecei pensando, sempre baseando em Fernando Brant, porque dentre as inúmeras músicas, né? Vou sonhar coisas boas que o homem faz, né? E esperar pelos frutos no quintal, que é Perfeito. Coração Civil. Coração Civil. Maravilhosa. Mas eu comecei pesquisando depois... Quero a liberdade, quero tudo e mais. O tema da liberdade, né? A Coração Civil fala de sonhos e liberdade. Liberdade. Quero a liberdade, quero o vinho e o pão, quero ser a amizade, quero amor, prazer, quero nossa cidade sempre ensolarada, os meninos e o povo no poder, eu quero ver. Fernando Brant e Milton Nascimento. Que maravilha, muito bom. Que é o tema. Deixa eu aproveitar agora, porque a Maitê está ali acompanhando toda essa, né, esses cantos de liberdade, seja do questão do negro no cinema, seja dos corpos diversos na dança e agora da música também. E aí, Maitê, eu quero colocar você nesse papo, né? Esse seu monólogo é um momento de liberdade de você se abrir com as pessoas, do que, né, da sua vida, do que, né, passar pra gente isso. Como é que é, Maitê? Eu estava aqui fazendo muitos links na minha cabeça quando o Marcos falou, né? Porque eu pensei que o povo brasileiro... Bom, Minas Gerais foi o nome de Minas Gerais, né? Vem da extração dos minérios, e os minérios acontecer aquilo lá, tudo aconteceu com mão de obra negra, né? Então a gente não pode esquecer, e 56% da população brasileira é negra. Então, é bastante estranho, né, que haja pouca representatividade nas artes visuais, assim. E aí pensei no Humberto Mauro também, porque eu fiz um filme que se chamava A Brasa Adormecida, do Djalma Limões Batista. Era um filme lindo. E era uma homenagem ao Humberto Mauro, que fez um filme chamado Brasa Dormida. E o Djalma fez o título, né? Aí ele estava falando de Humberto Mauro, eu fui lá para os filmes, me lembrei da filmagem toda, uma maravilha. Só tinha fera, tinha assim, Valmor Chagas, aquela... Como é que chamava aquela Heloísa? Era Fagundes, Edson Celular. Só tinha gente, uns comediantes da antiga, mas umas pessoas extraordinárias, atores extraordinários, Miriam Pires, sabe? Umas pessoas assim. E você, aí né? Fui pensando em vocês, e tinha eu. Sim, eu era a mocinha do filme. E agora eu estou... Bom, a peça O Pior de Mim, ela nasceu durante a pandemia, estávamos todos naquela situação, todos achando que íamos morrer, botava o nariz para fora de casa para pegar uma maçã que chegou do supermercado, você achava que estava contaminado, spray, aquilo tudo, passava a tomar banho. Né? Naquela situação, eu recebi um convite para fazer teatro. Fora de casa. Não, era online, só que seria no teatro. Eu falei, mas como
assim, a Ana Beatriz Nogueira me ligou, Maitê, vamos fazer teatro para salvar essa gente toda que não tem perspectiva, porque o povo da cultura está sem ter para onde ir, nós vamos ser os últimos a voltar. Né? Então, as pessoas estavam à míngua, morrendo de fome, com famílias e tudo. Né? São 5 milhões de trabalhadores da cultura que não tinham nenhuma perspectiva. Então, ela falou assim, escreve uma peça, preciso de uma peça em 20 dias para a gente fazer, para começar o teatro já, que era uma coisa cuja renda reverteria para essas pessoas. Ia ser assim, a gente ia para o teatro e lá ia ter 4 câmeras, as câmeras ficavam lá longe, ninguém ia ter contato, todo mundo apavorado, era aquele iniciozinho, né? Eu falei, mas eu vou ter que sair de casa, ter que pegar um Uber, muito medo, mas fizemos. E eu primeiro falei, olha, eu não tenho uma peça inédita, mas aí eu desliguei o telefone e falei, não, mas é por uma boa causa, fui me mexer num material que eu tinha escondido até de mim, sabe? Era uma coisa que não era para ser usada, não era de jeito nenhum, era pessoal demais, não estava trabalhado e tal. Sim. Bom, catei aquilo por quê? Porque eu falei, bom, as pessoas estão muito reduzidas ao Instagram e ao BBB, que é o reino da mentira. Porque, né, as pessoas são todas lindas, maravilhosas, ninguém tem frustração. Felizes, né? Felizes, bem-sucedidas, elas têm 1 milhão de amigos, está todo mundo... E por comparação, você que está reduzido a isso agora, nesse momento, não sai mais, não vai para lugar nenhum, e está ali olhando aquele negócio, é inevitável que você se sinta depreciado, diminuído, porque aquele patamar é inalcançável de perfeição, Sim, né? É uma covardia. No BBB é a mesma coisa, porque aquelas pessoas, elas estão trabalhando para ganhar 1 milhão, né? Eles querem ganhar 1,5 milhão, então o cara sabe que tem um monte de câmeras em volta dele, ele escolheu a persona, ele não está sendo espontâneo. Então, e a fake news graçando solta? Eu falei, eu vou pegar esse material aqui e escrever essa peça O Pior de Mim, que é sobre tudo que não deu certo. Uau, que coragem! Tudo que não deu certo, quando parecia estar dando. Coisas que eu não via, inclusive, na ocasião, e que eu só enxergo agora. Coisas que eu não enxergava 5 anos atrás e que eu enxergo agora, sabe? Porque a idade tem que ter alguma vantagem, né? E uma das vantagens é essa. Ela vai te dando coragem, você vai selecionando melhor o seu tempo e a gente aprende a falar não, então você seleciona melhor... Então sobra tempo para... Estamos com o livro no ar, Maitê, olha só, as imagens do livro. O livro nasceu da peça, depois da peça. Isso, o livro é mais complicado. Ele é um livro vira-vira, tá vendo? E quem fez sensacional essa ideia. Quem fez a capa, quem fez toda a arte gráfica foi o Ronaldo Fraga, aí de Minas. Nosso mineiro. Que também fez, olha só os links, que também fez todo o visual do Milton Nascimento para esse show atual. Isso, ele contou essa história aqui pra gente. Muito bom, muito legal, Maitê. Eu estava numa encruzilhada no Cariri junto com o Ronaldo Fraga, o carro semana parou... Passada. Não, na semana passada não, na viagem anterior. Tá. Semana passada foi ele. O carro quebrou, não tinha saída, a gente estava a 5 horas de distância da civilização, e aí naquela situação ali, sem saída, eu convidei ele para fazer a arte do livro. Né? Aí ele não teve saída, né? Não, aí ele não teve saída, ficou essa maravilha aqui, né, que vocês estão vendo. Eu adorei essa ideia do livro, olha lá, que ótima. Ótima ideia. Porque assim, esse livro aqui, ó, Uma Vida Inventada, eu lancei há 18 anos atrás. Ele vendeu 150 mil cópias, sabe? E ele é a história de... Tem 2 mulheres aqui, tem 2 vidas acontecendo, 2 histórias de 2 mulheres que se entrelaçam. Se uma delas é a Maitê, isso o leitor é que tem que resolver. Isso. Essa
aqui é o futuro daquela menina, sabe? Esse aqui. Por isso que elas estão juntas. Que enigma, hein? Você é danada. Agora todo mundo vai ter que ir na peça. Pelo menos na peça e comprar o livro depois. Porque você sabe que eu passei, assim, 25 anos da minha vida pública sem abrir a minha história privada. Mantive a minha intimidade, a minha história íntima na intimidade, né? Isso. E até um dia em que eu fui obrigada porque desvelaram os meus segredos num programa de domingo para o Brasil inteiro. Então, a partir daí eu precisava dar a minha versão, porque agora todo mundo podia ir lá, fazer as perguntas indiscretas, fazer tudo o que elas quisessem e mexer naquele lugar muito difícil, né? E então eu escrevi, a saída que eu tive foi escrever esse livro que tem muitos elementos biográficos, né? E depois Mas agora... não é uma biografia. Não é uma biografia, ele é uma ficção. Mas agora, e aí agora, passados 20 anos, isso daqui ficou fora de... Esse daqui ficou... Eu saí da editora e tal, ninguém mais leu, essas gerações não leram esse livro que vendeu tanto, e agora, passados 20 anos, surgiu a peça em função do acaso, né? Porque não ia acontecer, mas aconteceu, e foi a peça mais vista do digital. Boa. Maitê, você tá assim, tipo, né, o Chacrinha, eu não vim para explicar, eu vim para confundir, né? Total. Você fazendo essa bagunça na nossa cabeça, o que é verdade, o que é ficção, o que não é. Muito bom, viu? Adorei isso. Muito bom. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, o último bloco, e aí nesse último bloco a gente vai, né, a gente tem um giro de esportes, né, final de semana teve rodada dos clubes mineiros, e a gente vai falar um pouquinho rápido de futebol, Maitê entende de futebol, me lembro dela no Sport TV participando de programa, né, se não me engano, Extraordinários, não sei, não me lembro muito bem, é esse mesmo, né, Maitê? Isso. Então a gente volta, fala um pouco de futebol e depois convida para todos esses eventos que a gente está divulgando no nosso programa de hoje, combinado? Intervalo e a gente volta em instantes. Valeu, maestro.